Sejam bem-vindos a mais uma aula de corrosão e hoje o assunto é eletrólise. Bem, o que seria a eletrólise? Com a eletrólise a gente pode, a partir de uma corrente elétrica, fazer descargas de metais sobre outros, fazer, por exemplo, cobriação, cobrir com platina outro metal menos nobre, com ouro, fazer galvanização, etc. Então, o que seria a eletrólise? Ele é um processo não espontâneo, ou seja, eu necessito impor uma força eletromotriz externa que vem de uma bateria, tá? Que provoca a decomposição de uma substância pela ação da corrente elétrica. Ou seja, eu vou, a partir da energia elétrica, transformar essa energia elétrica em energia potencial química, para promover reações químicas. Essa eletrólise ela ocorre em soluções que tenham íons, ou seja, soluções iônicas, tá? Ou então com substâncias iônicas derretidas ou fundidas, que aí eu também tenho íons livres em solução. Aqui eu tenho então um exemplo, né, do que seria a eletrólise. Eu tenho uma fonte de energia representada aqui por uma bateria, um gerador, representado com um traço maior e um traço menor. Esse traço maior quer dizer que o potencial é positivo e aqui negativo. No tracinho menor, negativo. Então, a representação então de uma bateria ou de um gerador. Tá? Essa bateria ou gerador vai fornecer uma tensão, tá? Uma corrente elétrica contrária ao que ocorreria normalmente numa pilha. Então eu vou fazer a reação inversa de uma pilha. Porque a pilha, como vocês sabem, é um processo espontâneo. Aqui não, é um processo forçado pela tensão externa. Então essa fonte de energia faz passar uma corrente elétrica pelo recipiente contendo a solução, né, ou a substância fundida, provocando a reação química e liberando as espécies finais nos eletrodos. A gente diz que essa liberação de espécies finais nos eletrodos é chamada de descarga. Então provoca descarga nos eletrodos. Observem que quando eu ligo a bateria, eu tenho então um eletrodo positivo ligado ao terminal positivo da bateria, um eletrodo negativo ligado ao terminal negativo da bateria. Tá? Então, qual é o caminho dos elétrons num gerador? Os elétrons, eles sempre vão migrar do potencial mais baixo para o potencial mais alto. Então, fazendo esse circuito aqui, do potencial mais baixo para o potencial mais alto. Vejam que a corrente elétrica, que é batizada com I na física, faz exatamente o caminho inverso dos elétrons. Então, o I da física vai do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Como se fosse um rio, né? Descendo uma queda, né? Uma queda livre. Uma cachoeira, por exemplo. Na solução, né, ou no material fundido, nós temos a presença de ânions, né? Esses ânions têm a carga negativa e eles vão ser atraídos pelo terminal positivo. E os cátions vão ser atraídos pelo terminal negativo. O cátion tem carga positiva, ele vai então para o eletrodo com carga negativa.
Na eletrólise ocorre o mesmo fenômeno que nas pilhas, ou seja, no cátodo ocorre a redução. Então aqui nós temos que os cátions vão receber elétrons. Então os cátions vão para o cátodo e recebem elétrons, se reduzem. Enquanto que os ânions se dirigem para o ânodo, que é o eletrodo positivo, e eles perdem elétrons e se oxidam. Então, lembrando desta máxima. Tá? Isso vocês têm que ter sempre em mente quando fazem problemas de eletroquímica. Cátion vai para o cátodo, redução. Ânodo vai para o ânodo, oxidação. Beleza? Então aqui nós temos a oxidação de ânions aqui no ânodo e a redução de cátions no cátodo. Na eletrólise a gente divide em dois tipos. A eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. A eletrólise ígnea é quando eu tenho uma substância, tá, iônica e que ela, na fase líquida, tá, ou fundida, no caso, né, eu tenho que derreter ela, tenho que fundir esse material e eu vou fazer a passagem da corrente elétrica após esse material estar fundido. E assim eu tenho a condição de fazer a eletrólise desse material. É muito comum para compostos que tenham alcalinos terrosos e alumínio. Eu não consigo reduzir esses metais em presença da água. Então, para eu ter o metal alumínio reduzido, ou qualquer um alcalino ou alcalino terroso, eu preciso fazer essa eletrólise desse sal desses metais em fundindo eles, derretendo eles a alta temperatura. Então é uma eletrólise ígnea. Lembrem-se sempre, então, ó, alumínio, alcalinos e alcalinos terrosos. Eu não consigo fazer descarga desses metais em solução aquosa. Precisa ser uma eletrólise ígnea, com o material fundido. E outro tipo de eletrólise é a aquosa, onde os íons são dissolvidos na água. Então, nesse caso, eu tenho a concorrência dos íons da água frente aos íons do meu soluto. Vejam que o soluto vai ter cátions e ânions também, dissolvidos na água. E a água tem os ânions e os cátions também. Então, esses dois íons em cada eletrodo vão fazer uma concorrência de descarga. Tá? Então, na eletrólise aquosa, você tem que saber quem descarrega através da ordem de descarga que me dá a facilidade de descarga de cada tipo de material nos seus eletrodos. Nós veremos adiante. Bom, então o que ocorre? Eu tenho então a minha solução aqui, os íons fundidos, né, aqui no material fundido. Então, os ânions vão rumar para o ânodo, eu vou ter uma oxidação. Esses elétrons vão migrar para o outro eletrodo, né? E aí os cátions chegam aqui, recebem esses elétrons e se reduzem. Tá? Então aqui no polo negativo, que é o cátodo, os cátions recebem os elétrons e sofrem a redução e descarregam. Então cátions, redução, né? E no polo positivo, né, que é o ânodo, os ânions, né, perdem elétrons, sofrem uma oxidação e também descarregam.
Então aqui eu tenho genericamente falando os cátions, a reação dos cátions, né? Então cátion X mais X elétrons dá o cátion C. E o ânion, né? Ele vai perder elétrons e vai se transformar numa substância simples. Então na eletrólise, nunca esqueça, o polo negativo é o cátodo e o positivo é o ânodo, tá? E sempre eu tenho que ter uma bateria ligando os dois eletrodos. Se não tiver, é uma pilha. Então vamos ver um exemplo aqui, a eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Então eu vou ter que fundir esse material, né? Eu pego o sal de cozinha sólido, aqueço ele até ele derreter em altas temperaturas, tá? Aí acima de 1000 graus, né? E aí eu faço nesse material fundido passar corrente elétrica. Então no polo negativo o que vai ocorrer? Vai ocorrer a redução do íon sódio. Então o íon sódio vai receber um elétron e vai virar metal sódio. E no polo positivo nós vamos ter a oxidação do íon cloreto. Ou seja, o cloreto vai perder elétrons e vai se transformar no gás cloro. Fazendo o balanço aqui, né, nós temos que multiplicar por 2. Né? A reação global, então, é a soma das duas semi-reações, do polo negativo e do polo positivo, sem os elétrons. Então, a reação global, somando tudo e cortando os elétrons, nós temos que 2NaCl dá 2 sódio metálico mais 1 mol de gás cloro. Então, um exemplo de exercício, por exemplo. No cátodo de uma célula de eletrólise sempre ocorre... O que ocorre no cátodo? No cátodo, os elétrons migram para o cátodo, que esses elétrons mergulham na solução, né? Então, os cátions vão se rumar para o terminal negativo, vão sofrer uma semi-reação de redução. Resposta certa, então, letra B. Cátions rumam para o cátodo e se reduzem. Questão 2. A eletrólise de cloreto de sódio fundido produz sódio metálico e gás cloro. Nesse processo, cada íon... O que acontece com cada íon? Então, veja que eu tenho aqui o sódio e o cloreto, né? Então, no polo negativo, né, eu tenho a deposição de sódio metálico, e no polo positivo eu tenho a saída de gás cloro. Então, cada íon cloro perde um elétron, né? Ou cada 2 perde 2, e cada íon sódio recebe um elétron, né? Então, a resposta é letra C. Questão 3. O alumínio obtido industrialmente pela eletrólise ígnea da alumina, que é o óxido de alumínio, indique a alternativa falsa sobre esse processo. Então, eu tenho esses íons aqui, né, eles vão ser fundidos, o óxido de alumínio vai ser fundido e eu vou fazer a passagem de corrente. Então, observem que o alumínio, o íon alumínio, ele é positivo, ele vai rumar para o cátodo, que é negativo, vai receber elétrons e vai se reduzir. Então, o alumínio sofre redução, está correto. Tá? Letra B. O gás oxigênio é liberado no ânodo. Isso aqui também está correto. Por quê? Porque o oxigênio é negativo, ele vai rumar para o eletrodo positivo, que é o ânodo, né? E vai perder elétrons formando gás oxigênio. Só está perfeito. O alumínio é produzido no cátodo? Sim, o alumínio é produzido no cátodo. Ele vai se depositar nesse terminal aqui.
O metal alumínio é o agente redutor? Não, pessoal. Aqui está errado. Por quê? Tá? O alumínio, tá? Ele vai receber elétrons. Quem é que vai doar esses elétrons? É justamente o oxigênio. Então, o oxigênio que doa o elétron é o agente redutor. E o íon alumínio é o agente oxidante. Então, aqui seria agente oxidante. Essa aqui está errada, né? Essa aqui está errada. E, finalmente, o íon O2- sofre oxidação. Perfeito, né? Então, os ânions sofrem oxidação no ânodo. Então, a resposta errada é justamente a letra D. Na eletrólise aquosa, temos a presença de 2 cátions e 2 ânions. Então, eu tenho a concorrência entre cátions e ânions. Nesse caso, teremos que observar a ordem de descarga dos ânions e dos cátions, ou seja, a ordem de descarga dos íons. Então, eu tenho uma tabelinha, tá? Onde aumenta a facilidade para a direita. Quem está mais à direita aqui tem mais facilidade de descarga. Quem está mais à esquerda tem mais dificuldade de descarga. Então, os cátions, né, que tem mais dificuldade de descarga, são alcalinos, né, alcalinos terrosos e alumínio. Depois descarrega, então, primeiro deles descarrega o H+, e depois os íons metálicos que não fazem parte desse grupo aqui. São os metais de transição e transição interna. Para os ânions, né, então, eu tenho os oxigenados com maior dificuldade de descarga e o fluoreto também. Depois descarrega o OH- e os não oxigenados e o monohidrogênio sulfato descarregam mais facilmente. Então, estariam aqui. Então, se eu tenho, por exemplo, o cloreto e o OH, quem descarrega primeiro é o cloreto. Tá? Então, sempre a direita descarrega mais rápido. Então, sempre que tiver problema de eletrólise aquosa, vocês têm que recorrer a esta ordem de descarga para saber quem é que vai descarregar em cada eletrodo. Por exemplo, na descarga do H+, ocorre a seguinte reação. 2H+, mais 2 elétrons dando H2. Então, aqui eu tenho a redução do H+, formando gás hidrogênio. E na descarga do OH- ocorre a seguinte reação. Então, eu tenho 2 mols de OH-, né? Ele vai produzir meio mol de O2 gasoso, mais 1 mol de água e mais 2 mols de elétron liberado. Então, aqui eu tenho a reação de oxidação do OH-. A eletrólise aquosa do NaCl. Essa eletrólise é muito importante porque ela faz parte de um processo industrial também importante, que é a produção de soda cáustica. Então, nós temos os íons presentes pela ionização da água, nós temos o H+ e o OH-, e nós temos a dissociação do meu soluto, que é o NaCl. Então, eu tenho o cátion Na mais e Cl-. O que ocorre no ânodo, né, no polo positivo? No ânodo ocorre a oxidação do cloreto, ou seja, o íon cloreto vai perder 2 mols de elétron e formar o gás cloro. Tá? 2 íons cloreto perdem 2 mols de elétron, formam o gás cloro. Tá? Por que descarrega o cloreto? Porque ele tem prioridade frente ao OH-. Tá? Ele descarrega mais fácil que o OH-. Então, eu sempre vou comparar, né? No ânodo eu comparo os ânions. E no cátion, no cátodo eu comparo os cátions. Então, no cátodo, o H+ tem prioridade frente ao Na+. Tá? Então, quem que descarrega no cátodo? O gás hidrogênio.
E o que sobra na solução? NaOH, ou seja, soda cáustica. Eu vou concentrando em soda cáustica a minha solução, ou seja, eu vou formando soda cáustica. Tá? Então, na solução, os íons Na+, e OH- tornam a mesma básica devido à formação da soda cáustica. Tá? Já a eletrólise aquosa, então, ó, aqui é a demonstração, né? Então, uma animação para vocês. Quando, né, eu ligo o sistema, ó, dois íons cloreto formam gás cloro no ânodo, oxidação do cloreto. E dois íons H+, formam o gás hidrogênio no cátodo. Então a solução vai apresentando caráter básico devido à formação de soda cáustica, NaOH. Eletrólise aquosa do sulfato de cobre, 2. Então a ionização da água nós já vimos, né? Nós temos a dissociação então do sulfato de cobre. Então o cátion é cobre 2, né? E o ânion é o sulfato. Agora eu tenho que comparar entre cátions e ânions quem é que vai descarregar. Então no ânodo, polo positivo, a oxidrila tem prioridade frente ao sulfato. Então quem descarrega é a oxidrila. Se a oxidrila descarrega, vai formar gás oxigênio, como nós vimos anteriormente, né? Já no cátodo, eu tenho a formação de cobre. Tá? O cobre tem prioridade na descarga com o hidrogênio. Então na solução vai ficando o quê? Vai ficando H+ e SO4. Ou seja, eu vou formando ácido sulfúrico. Alguns exercícios. Quando se faz passar uma corrente elétrica através de uma solução aquosa de iodeto de potássio, pode-se verificar que, então, iodeto de potássio, né? Eu tenho potássio e H+. Aqui eu tenho descarga de hidrogênio no cátodo. E o iodeto tem preferência frente ao OH-, então eu tenho descarga de iodo no ânodo. Tá? Então, ocorre migração de K+ para o ânodo. O ânodo, né, tem terminal, é o terminal positivo. Né? Então, essa informação não é verdadeira. Tá? Ocorre migração do H+ para o cátodo? Sim. E menos para o ânodo? Sim. Essa aqui está correta. A solução torna-se ácida devido à formação de HI. Então, isso não é verdade, porque eu descarrego o iodo, né? Tá? Descarrega o iodo e descarrega o hidrogênio, né? A solução permanece neutra devido à formação de H2 e 2. Não, a solução vai ficando mais básica, porque vai sobrando cada vez mais o íon K+ na solução. A formação de I2 no cátodo, não, o I2 é no ânodo, né? Então, ionização da água, dissociação do Ki, né? Descarrega H+, descarrega I-, né? Então, o que fica na solução é KOH, tornando ela mais básica. Então, a resposta é a letra B, como eu tinha comentado. 2. Na eletrólise de uma solução aquosa de ácido sulfúrico, letra A, quais são os gases produzidos? Então, eu tenho aqui a ionização da água, eu tenho a ionização do ácido sulfúrico. Veja que eu tenho um único cátion, H+. Então, vai descarregar, né, o gás hidrogênio. E, por outro lado, dos ânions, eu tenho o OH- e o sulfato. Né? Aqui tem prioridade de descarga o OH-, então vai descarregar o gás oxigênio. Então, eu vou fazer a eletrólise da água. Né? Tá? Vai ocorrer a eletrólise da água. Então, eu vou concentrar
o H2SO4, né? Porque eu vou estar tirando hidrogênio e oxigênio da solução. Ok, pessoal? Então por hoje é só. Eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês lá. Então, obrigado por ter assistido. Uma boa noite.